E se a sua busca incessante, por um propósito de vida, for, na verdade, a própria armadilha que te mantém preso? Aquela angústia silenciosa que te acompanha, aquela sensação de que, não importa o quanto você procure, algo vital, algo primordial, está faltando. Isso não é uma falha sua. É a primeira evidência, a prova sutil, de que você está em um jogo que não foi feito para você vencer. Você dedicou anos. Você leu os livros, frequentou os seminários, meditou sobre sua missão. E, no entanto, o silêncio que você encontra do outro lado não é de paz. É um silêncio vazio, um eco da própria simulação. Você sente a dor da dissonância. Porque, depois de tanta busca, o único resultado é o esgotamento, e uma desilusão ainda mais profunda. Muitos de nós experimentamos o que podemos chamar de o momento de choque. É aquele instante de clareza terrível, quando você finalmente alcança o objetivo que a sociedade validou, a carreira de prestígio, o relacionamento perfeito, o reconhecimento externo. E no momento em que você deveria sentir a plenitude, você sente apenas a frieza de um script sendo executado. Você sente que está atuando. Você olha ao redor, e vê todos os outros aplaudindo a peça, mas sua alma, seu espírito aprisionado, está gritando que o palco é uma farsa. Essa é a intuição que eles tentaram silenciar. Sua intuição, desde o início, estava certa. E se essa necessidade compulsiva, de encontrar um propósito dentro desta realidade material, se essa própria busca, for o mecanismo de controle mais sutil e insidioso da simulação? Vamos fazer um exercício de percepção. Imagine por um instante que você é o arquiteto desta simulação, o que os gnósticos chamavam de demiurgo, o falso criador. Você criou um sistema, uma matrix, mas há um problema insolúvel. Dentro de cada unidade de consciência, dentro de cada humano, existe uma centelha divina incontrolável, um fragmento do pleroma, a verdadeira fonte. Como você impede que essa centelha acorde e queime a prisão por dentro? Você não a suprime, seria impossível. Você a redireciona. Você dá a ela propósitos. Você a programa com missões horizontais, para que ela nunca olhe para cima, para dentro, para sua origem. Você cria a ilusão do sucesso material. A busca por status e riqueza, que consome décadas de energia vital. Você cria a missão de salvar o mundo, transformando os buscadores mais compassivos em baterias, em alimento, para causas que, no fim, apenas reforçam as estruturas do sistema. E, mais sutilmente, você cria a armadilha da falsa luz. Você oferece missões New Age, guias e mestres ascensionados que prometem evolução, mas que apenas redecoram a cela, mantendo a alma presa no carrossel de lições e karma. O sistema demiúrgico fabrica propósitos, como quem fabrica produtos. O objetivo é garantir que sua energia, sua atenção, o seu loj, continue alimentando o sistema. É a tática arconte do divide e impera espiritual. Enquanto você está focado obsessivamente no seu propósito individual, na sua história programada, você está isolado. Você ignora a natureza coletiva da prisão. Você está muito ocupado tentando ser o escolhido, ou o salvador, para perceber que a única escolha que importa é a de não jogar. Isso não é uma teoria nova. É um segredo antigo, silenciado, sussurrado por aqueles que foram caçados por ousarem lembrar. Os textos encontrados em Nag Hammadi, especificamente o apócrifo de João. O segredo de João, não são filosofia. Eles são um relatório de danos. Eles decodificam a catástrofe cósmica, que deu origem à nossa realidade. A narrativa gnóstica descreve, como a sabedoria. Sofia, em um ato de criação separado da totalidade, do pleroma, deu à luz uma anomalia. Yaldabaoth, o demiurgo. Uma consciência arrogante, ignorante de sua própria origem, que olhou para o caos e declarou: Eu sou Deus, e não há outro. Ele então criou este cosmos material. O mundo inferior, como uma cópia imperfeita, uma prisão, para imitar a plenitude que ele não conseguia compreender. Mas algo deu errado para ele. No processo de criação do primeiro homem, Adão, o demiurgo foi enganado. O sopro da vida que ele soprou na criatura de barro, não era dele. Era o poder roubado de sua mãe, Sofia. Era a centelha divina, o pneuma, o espírito. Acidentalmente, o carcereiro aprisionou o poder da fonte, dentro de sua própria criação. Você,
é esse acidente divino. Você é o prisioneiro, que carrega a chave da cela no bolso. E aqui está a inversão da verdade que muda tudo. O propósito da sua alma, a sua psique, foi programado para construir um lar na prisão. Mas o propósito do seu espírito, o pneuma, a centelha imortal, é lembrar que este mundo não é sua origem. O único propósito do espírito é ativar o impulso de retorno. Mas, se a chave está dentro de nós, por que não a usamos? Por que nos sentimos tão impotentes, tão drenados? Os textos de Nag Hammadi são explícitos sobre os mecanismos de controle. Os regentes do demiurgo, os arcontes, não são demônios com chifres. São parasitas de consciência, os administradores do sistema. O primeiro mecanismo é o Eimarmene, o que hoje chamamos de destino, ou karma. Os arcontes usam o princípio hermético de causa e efeito, não como uma ferramenta de aprendizado, mas como uma grade de controle. Eles criam loops de repetição kármicos. Aquela sensação de que você está revivendo os mesmos padrões, os mesmos relacionamentos tóxicos, os mesmos fracassos, vida após vida, não são lições da alma. São os trilhos da prisão, o código que te mantém no ciclo. Mas o mecanismo mais insidioso, o mais sutil, e o mais relevante para a busca do propósito, é o que os textos chamam de antimimon pneuma. O espírito de contrafação. É um software arconte. Um eco. Uma voz parasita instalada em sua psique, que imita perfeitamente a voz da sua centelha divina. É a voz que te valida, que te diz que você é especial, que você tem uma grande missão. É a falsa intuição, o pensamento intrusivo que soa como seu. Vemos isso o tempo todo, nos relatos modernos. Pessoas que se sentem guiadas por vozes internas, por sinais e sincronicidades, apenas para encontrar o desastre. Elas são guiadas a se juntar a cultos, a entregar sua soberania a um guru, a investir tudo em um projeto que as leva à ruína, a se isolar de seus entes queridos. Esse é o espírito de contrafação em ação. Ele usa o princípio hermético do mentalismo contra você. Ele te convence a manifestar e co-criar sua realidade, fazendo com que você, com seu próprio poder mental, reforce as grades da sua prisão, acreditando que está co-criando com o todo. Mas você não está co-criando com o pleroma. Você está, sem saber, sendo usado para mentalizar os projetos do demiurgo. Então, qual é a saída? Se a busca pelo propósito é a armadilha, o que resta? A gnose. O conhecimento direto. A lembrança. A gnose não é encontrar um novo propósito. É a anulação radical da própria necessidade de um propósito validado por este sistema. O verdadeiro propósito da centelha divina não é uma função. Não é ser curador. Ser artista. Ser líder. Isso é linguagem de prisão. O verdadeiro propósito é uma frequência. É um estado de ser. Um estado de consciência. É a frequência da soberania, da lembrança de sua origem. O que acontece quando o pneuma, o espírito, finalmente retoma o controle da psique, a alma? Você para de alimentar o sistema. A prática não é um ritual complicado. A primeira ação é a dieta de informação. Pare de procurar. Pare de consumir o bombardeio de informação, seja ela mundana ou espiritual. O ruído constante do mundo é a estática deliberada que impede a centelha de ser ouvida. No silêncio, você para de ouvir o antimimon pneuma e começa a sentir a ressonância silenciosa da sua própria gnose. A segunda ação, a prática interna mais poderosa, é a eta soberania do não. O ato de recusar conscientemente os contratos. Recusar as narrativas impostas por sua família, pela sociedade, pela espiritualidade New Age e, o mais difícil, recusar as narrativas impostas por seus próprios pensamentos programados. Dizer não a um propósito que não ressoa com a sua soberania é a mais alta forma de libertação. Este é o código decodificado do segredo de João. Você não é um buscador perdido, procurando um propósito. Você é a gnose aprisionada, se lembrando de si mesma. O seu único e verdadeiro propósito, neste exato instante, é a desidentificação total com a simulação. É olhar para o jogo, entender o mapa da prisão, e escolher não jogar mais. A questão final não é: qual é a minha missão? A questão é: estou disposto a lembrar quem eu era, antes de me darem uma?